Tim, vamos juntos? Na palavra de Cristo encontramos verdadeiros valores do viver. Que Deus abençoe as nossas crianças. Pastor Petrone está com a palavra. Obrigado, pastor Igor. Bom dia, irmãos, graça e paz. Nós vamos continuar em culto ao nosso Deus, agora abrindo as nossas Bíblias na Epístola aos Hebreus, capítulo 12, versículos 18 a 24. Vamos ficar de pé só mais um momento. Tempo suficiente para essa leitura, que servirá de base para refletirmos sobre o tema da conferência, aplicada à igreja, repense a igreja, ou repense igreja. Diz assim a palavra de Deus: ora, não tendes chegado ao fogo palpável e ardente, à escuridão e às trevas e à tempestade, e ao clangor da trombeta, e ao som de palavras tais que quantos o ouviram suplicaram que não se lhes falasse mais, pois já não suportavam o que lhes era ordenado, até um animal se tocar no monte será apedrejado. Na verdade, de tal modo era horrível o espetáculo que Moisés disse: sinto-me aterrado e trêmulo. Mas tendes chegado ao monte Sião e à cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial e a incontáveis hostes de anjos e a universal assembleia e a igreja dos primogênitos arrolados nos céus, e a Deus, o juiz de todos, e aos espíritos dos justos aperfeiçoados, e a Jesus, o mediador da nova aliança, e ao sangue da aspersão, que fala coisas superiores ao que fala o próprio Abel. Que Deus nos abençoe com a compreensão da sua palavra. Amém. Louvado seja Deus. Irmãos, nós temos sido conduzidos pelo pastor Tarcísio numa série de estudos na Epístola aos Hebreus. Jesus é tudo. Então, nós vamos pegar carona, aproveitar que, inclusive, já entramos no capítulo 12, para meditarmos nesse texto à luz do tema da nossa conferência Repense. O capítulo 12 começa com uma imagem muito importante para repensarmos a igreja. A imagem de uma corrida, na verdade, uma prova atlética. Mas Jesus é apresentado como aquele que já venceu essa prova, né? O Helder já venceu muitas provas de corrida, mas Jesus é o vencedor invicto, né? Então, nós lemos dos versículos 1 e 2, portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, uma referência aos chamados heróis da fé, no capítulo 11, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. A vida cristã, a vida em igreja, comparada a uma corrida, mas com os olhos fitos no autor e consumador da fé, diz o versículo 2, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, da vergonha, e está assentado à destra do trono de Deus. Essa é uma imagem muito importante, porque nos apresenta a igreja na terra, enfrentando limitações e desafios. Esta igreja que corre unida, que passa por essa prova como uma unidade, precisa preservar essa unidade. Veja que o versículo 14 diz: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor, como é próprio da Epístola aos Hebreus. Advertência e encorajamento estão sempre lado a lado, a exortação que envolve tanto o chamado à santificação, quanto também o incentivo para a busca da comunhão, a paz com todos. Veja que o versículo 15 diz: atentando diligentemente, porque ninguém seja faltoso, separando-se da graça de Deus.
nem haja alguma raiz de amargura que brotando vos perturbe e por meio dela muitos sejam contaminados. Ou seja, não é uma busca apenas pessoal, mas implica na construção desta unidade, cuidando para que ninguém esteja aquém. Como a imagem é de uma corrida, a ideia de separar-se da graça ou estar em falta é alguém que ficou para trás na corrida, ficou aquém. Então, nós devemos correr juntos. Se alguém ficou para trás, a gente deve cuidar para que nenhuma raiz de amargura, porque o contexto nos ajuda a entender que essa situação envolve algum tipo de conflito, porque ser igreja necessariamente nos leva a estar próximos e, como somos diferentes, sempre vamos viver alguma situação de conflito, para que essa raiz de amargura não possa contaminar toda a igreja. Então vamos cuidar para que estejamos juntos nessa corrida. A partir do versículo 18, nós temos um contraste entre a aliança de Deus, no seu aspecto pretérito, no passado, a antiga aliança, no Sinai, e a nova aliança, agora tendo como símbolo o Monte Sião, uma referência à própria cidade de Jerusalém, ou à cidade celestial, para onde a igreja está correndo. O alvo de estar na presença de Deus eternamente, como aqueles que já fizeram essa corrida e já tiveram acesso a Sião. Então aqui há um contraste entre Sinai e Sião. A antiga aliança, baseada em Moisés, veja o versículo 21, na verdade, de tal modo era horrível o espetáculo que Moisés disse: sinto-me aterrado e trêmulo. Essa aliança antiga, a aliança do Sinai, era uma aliança visível, exterior, e era uma aliança temporal. Era necessário para a formação do povo. E o mediador dessa aliança era Moisés, porque o próprio povo pediu que Deus não falasse diretamente, mas que Moisés falasse em nome dele, porque eles não suportavam a glória de Deus sendo manifestada ali. O contraste é feito com a nova aliança, portanto, baseada em Cristo. Versículo 24 diz: Jesus é o mediador da nova aliança e o seu sangue, o sangue da aspersão, é superior a toda a história da salvação até aquele momento, história da salvação que começou com Abel, porque o sangue de Abel clamava por justiça, mas o sangue de Cristo é justificador. Então, nós entendemos, meus irmãos, que esse texto nos ajuda a compreendermos melhor a natureza espiritual da igreja. Esse texto nos diz que a igreja está fundamentada na nova aliança em Cristo Jesus. E que esta aliança não é mais exterior, ela é interior. Ela não é mais visível, não existe um lugar onde ela acontece, onde ela é desenvolvida, ela é invisível, porque ela é espiritual. E ela é eterna, ela não vai passar mais, porque ela está fundamentada na obra perfeita de Cristo. Então isso nos mostra que a igreja é a manifestação, a igreja local, nós que estamos aqui na terra, somos uma manifestação visível, na medida que é possível a nós, enquanto estamos peregrinando aqui, dessa igreja que é constituída na pessoa e na obra de Cristo. O fato de termos acesso a essa graça não significa que não devemos ter o mesmo temor que foi vivido pelos membros da antiga aliança. Vejam que o versículo 29 nos diz que nós temos sim um reino inabalável, ele é eterno, não vai passar, mas nós devemos reter a graça para servirmos a Deus de modo agradável a Ele, com reverência e temor. Devemos ter temor a Deus, porque essa nova aliança custou o sangue de Jesus, e não existe nada mais precioso do que isso. Porque o nosso Deus, diz o versículo 29, é um fogo consumidor. O que é a igreja? Se nós precisamos repensar a igreja, nós precisamos saber o que é a igreja. Nossa declaração doutrinária diz que a igreja é a congregação local de pessoas regeneradas e batizadas após profissão de fé. E diz que é com esta acepção, com este conceito, que a palavra igreja aparece com maior frequência no Novo Testamento. Mas também diz que a igreja é o corpo espiritual do Senhor, do qual Ele mesmo é o cabeça. Então, a nossa declaração nos ajuda a entender a natureza da igreja nesses dois aspectos.
A igreja local, somos nós, composta por pessoas que foram regeneradas e biblicamente batizadas, ou seja, mediante profissão de fé. Mas a igreja também é aquilo que nós não conseguimos ver, que é o corpo espiritual de Cristo. Nós não podemos entender que o livro da vida coincide necessariamente com o rol de membros da igreja local, né? Nós vivemos essa diferença entre joio e trigo e não podemos interferir, só o Senhor no final. Mas o que nós sabemos é a igreja verdadeira, em sua essência, é o corpo espiritual de Cristo. Está unida a Cristo de forma irrevogável e para sempre. Nós somos a igreja local. Nós somos uma manifestação imperfeita desta igreja de Cristo. É por isso que o que nos ajuda a pensar entre a comparação da igreja terrena com a igreja celestial. Por isso que nós devemos repensar sempre a igreja terrena à luz da igreja celestial. Esse é até mesmo um princípio protestante. O princípio de que nós devemos ter uma visão crítica com relação à igreja. Lembramos da frase de Lutero: a igreja reformada sempre se reformando. E qual o critério? Qual o critério para repensarmos a igreja? É a própria igreja, mas no seu aspecto celestial. A igreja terrena deve ser sempre repensada à luz da igreja celestial. Agostinho, bispo de Hipona, no norte da África, foi quem primeiro apresentou o conceito de igreja militante. Para ele, a igreja militante era o oposto da igreja triunfante. A igreja militante é a igreja que está aqui na terra, que é pecadora, que enfrenta os seus desafios, que enfrenta a tentação, que enfrenta o inimigo, em contraste com a igreja triunfante, composta por aqueles que já passaram pela igreja militante, mas que agora já herdaram de forma definitiva a glória de estar na presença de Deus. Então nós podemos dizer de outra forma, podemos dizer que a igreja militante, ela deve ser sempre repensada à luz da igreja triunfante, usando a linguagem de Agostinho. Agostinho disse o seguinte: a igreja é um exército em marcha, avançando a passos firmes em direção à vitória. Isso casa muito bem com o contexto do capítulo 12, que diz que nós estamos numa corrida, podemos dizer, numa marcha. Nós somos um exército e estamos aqui enfrentando inimigos, estamos enfrentando tentações, desafios. Podemos, não só podemos, devemos repensar a igreja, à luz da própria igreja. Por exemplo, devemos repensar a missão da igreja. Hoje nós somos desafiados com o testemunho do Pedro, a missão da igreja. Porque o versículo 24, meus irmãos, diz que Jesus é mediador de uma nova aliança. E a palavra aliança aqui não é a mesma palavra usada para contrato. Nós comumente encontramos na Bíblia a palavra aliança se referindo a um contrato. Como na antiga aliança, um contrato firmado de forma bilateral, Deus e o seu povo, e de forma condicional, ou seja, Deus estabelecendo a lei e a condição da obediência à lei para que o povo continuasse sendo seu povo. Em Êxodo 20 nós lembramos: eu sou o Senhor teu Deus, que te tirou da terra do Egito, da casa da servidão. E essas são as cláusulas do contrato. Mas aqui, meus irmãos, a palavra tem outro sentido. É testamento. É unilateral. Aqui, quando Deus firmou essa aliança em Cristo, foi da parte de Deus, exclusivamente. Ele decidiu, pela sua graça, nos salvar. Ele decidiu nos inserir na sua igreja. Foi uma decisão baseada no seu amor eterno. E é incondicional, porque não dependeu de nada, de nenhum mérito da nossa parte. O selo desta aliança é o sangue de Jesus, como nós já dissemos, o sangue que é superior de Abel, porque é o sangue que é a base para a justificação. Então veja, nós precisamos repensar a missão da igreja, porque se esta é a nossa constituição, a igreja repensa a igreja, nós devemos então nos direcionar
para que mais pessoas sejam alcançadas, incluídas nesta nova aliança. O versículo 22 diz: mas tendes chegado. Tendes chegado, as pessoas vão chegando, vão entrando nessa aliança. De que modo? Aí o Dr. Russell Shedd criou até um neologismo para explicar essa palavra, e o neologismo que ele criou foi proselitizados, convertidos. Foi como ele traduziu a palavra no original. Ou seja, como é que as pessoas entram nesta nova aliança? Se tornando prosélitos, sendo convencidos, sendo apresentados a essa mensagem. Olha, existe um Deus santo, e você não poderá permanecer na presença dele, porque ele é um fogo consumidor. Mas ele providenciou o sangue do seu próprio filho para servir de mediação. Essa mensagem é apresentada e as pessoas então vão chegando, vão sendo incluídas na igreja do Senhor em toda a história da salvação. Por isso, eu repito a referência a Abel. Nós devemos repensar a missão da igreja, porque a nossa missão é testemunhar ao mundo perdido. É falar dessa aliança da graça, é falar dessa chance, dessa oportunidade que as pessoas têm de serem resgatadas pelo amor de Deus. E constantemente nós devemos repensar se estamos de fato imbuídos dessa missão, envolvidos nela, comprometidos com ela. Se tudo que nós fazemos tem como alvo alcançar pessoas para serem incluídas nessa aliança e assim glorificarem a Deus. Esta situação da Turquia e da Síria tem comovido o mundo, eu imagino. Já se fala na possibilidade do maior terremoto registrado na história. Pode chegar a isso, já é o segundo. Mas uma imagem tem ganhado o mundo durante esse período, que é a imagem do resgate de uma família inteira dos escombros desse terremoto na Síria, pelos capacetes brancos. É como a Guarda Civil síria é conhecida. Não sei se os irmãos já viram esse vídeo, um vídeo curto, mas mostra uma multidão sobre os escombros, e as equipes fazendo a última imersão embaixo de uma marquise ali, de um concreto, serrando a última parte, e de repente sai uma primeira criança, depois sai um homem, depois sai uma mulher, depois sai mais uma criança, uma família inteira sendo resgatada dos escombros de um terremoto. Eu até fiquei tenso quando assisti, porque o soldado pega a criança, levanta, e disse: meu Deus, será que tem alguma fratura? E aí a enfermeira, quando recebe lá na ambulância, pega a criança, levanta para cima, e todo mundo gritando, diante de tantas mortes, mais de 21 mil mortes, pessoas desaparecidas, uma família inteira sendo resgatada pelos capacetes brancos. Não dá para entender o que eles estão falando, mas a gente sente, junto com eles, a alegria de ter resgatado aquela família inteira, aquelas pessoas. Essa é a missão da igreja, meus irmãos. Essa imagem do terremoto é muito cara para mim, porque eu entendo que o pecado foi um desastre, foi uma tragédia, mas que ele não anulou, ele não destruiu o ser humano, imagem e semelhança de Deus. Então, embaixo dos escombros do pecado, das consequências dos próprios erros, está lá o ser humano, imagem e semelhança de Deus. E a nossa missão como igreja é dizer: tem alguém vivo aí? Tem alguém vivo aí? Tem luz de Deus aí nesse coração? Tem ação do Espírito Santo aí? Grita que nós estamos aqui para lhe socorrer, para lhe resgatar. Essa é a nossa missão. Não creio nessa depravação total de uma forma que anula o que Deus criou, porque Deus não desfaz o que Ele faz, Ele é perfeito. Mas eu creio que cabe ao ser humano responder: eu estou vivo, eu quero socorro, eu preciso de ajuda. Ah, meus irmãos, essa é a nossa missão, mas nos preocupa muito o comportamento que tem se tornado cada vez mais comum na igreja do Senhor, onde parece que a missão de muitos de nós, eu quero usar o pronome no plural, nós. Muitos de nós estamos agindo contra a igreja do Senhor. A impressão que eu tenho é que é um exército de fato, um exército que está em marcha, mas em vez de se dirigir para o alvo, seguindo o exemplo do comandante, os soldados se voltam um para o outro e começam
a atirar. E a igreja se torna um campo de batalha para o fogo amigo. Apocalipse apresenta a história da redenção. Essa é uma forma que eu creio que deve nos ajudar a entender a mensagem desse livro. Capítulo 12, versículos 11 e 12, nos mostram um lampejo, um relance da igreja celestial, a igreja triunfante, mas apresenta um contraste com a igreja terrena sendo acossado por Satanás. Vejam que no versículo 11 o texto diz: eles, referência à igreja, pois o venceram por causa do sangue do Cordeiro, venceram o dragão. Está no versículo 9, a antiga serpente, o diabo, Satanás. E por causa da palavra do testemunho que deram, e mesmo em face da morte, não amaram a própria vida. Por isso, versículo 12, festejai aos céus, e vós, os que nele habitais. Ai da terra e do mar, agora o contraste. Ai da terra e do mar, pois o diabo desceu até vós, cheio de grande cólera, sabendo que pouco tempo lhe resta. Então nós temos a igreja triunfante, que já está na glória com o Senhor, mas nós temos a igreja militante, enfrentando a fúria de Satanás. E Satanás ataca a igreja. Meus irmãos, o nosso inimigo é Satanás. Nosso inimigo não é o irmão em Cristo, não é um líder da igreja. Nosso inimigo é o diabo. É contra ele que nós devemos lutar. Tem se criado uma cultura web, uma cultura da internet, com sites, eu suponho que até empresas, que estabelecem um objetivo: difamar a igreja do Senhor. Difamar a igreja do Senhor. Ganham likes, ganham audiência em difamarem a igreja do Senhor. Vão para a rede social para atingir a igreja como fogo amigo. Meus irmãos, jamais nós abriremos mão da oportunidade da crítica à igreja. A crítica é saudável, a crítica corrige, a crítica nos leva ao aperfeiçoamento. Nós somos igreja militante, nós estamos na terra, precisamos da crítica. A Igreja Batista é um ambiente propício para a crítica. Eu tenho 32 anos como membro da Igreja Batista e já fiz muitas críticas à igreja. Eu presumo que, quando era seminarista, as críticas eram mais contundentes, né? Depois que me tornei pastor, eu vi que muita coisa era precipitação, porque a gente vai aprendendo como é que funciona. Mas na Igreja Batista, nós devemos criticar. Mas qual o critério? O critério é: estamos cumprindo a missão? Estamos anunciando a nova aliança no sangue de Jesus? Sob esse critério, nós precisamos ser corrigidos pela crítica. Na Igreja Batista, a gente aprende que há o espaço para você. Por exemplo, numa assembleia, você tem lá o que ocorrer. O pastor faz a pauta e coloca lá o que ocorrer. Aí alguns dizem que essa é a porta da graça da assembleia, ou seja, porque ali você entra com assuntos eventuais. Você pode entrar e sugerir algo a ser discutido, que não foi contemplado nas demandas. Você pode. Há quem diga, por outro lado, Alda, que a mesa de uma assembleia da Igreja Batista suporta qualquer peso, porque tudo é lançado sobre a mesa. Não, vamos deixar sobre a mesa, Aí, nossa virtude se torna, talvez, num vício. Porque nós temos a virtude da livre consciência, da participação de todos, mas isso demanda reuniões, demanda comissões. Até quem brinque dizendo que, se o avião estiver caindo, o comandante diz: olha, o avião vai cair. Os batistas lá no avião dizem assim: vamos fazer uma reunião para a gente discutir como é que vai ser essa situação. Isso é uma crítica para o aperfeiçoamento, para o crescimento. Devemos sempre criticar, mas, meus irmãos, difamar é outra coisa. Detratar é outra coisa. E me cumpre dizer, pela autoridade da palavra de Deus, se você difama a igreja, você está do outro lado. Você está do lado de Satanás. Você não está do lado da igreja. Você está se levantando contra o sangue do Cordeiro, está se aliando a Satanás. E não falta gente nas redes sociais
Meus irmãos, redes sociais é a praça pública de antigamente. Aquele espaço é público, é porque as pessoas talvez pensem que porque podem preservar o anonimato, elas não serão identificadas. É identificado sim, tem um IP, uma identidade de protocolo que identifica onde você está e com que máquina você acessou aquela rede social. É público, é verificável. É praça pública. Como é que eu vou na praça pública falar da igreja? Meus irmãos, eu tenho que vir a público para corrigir a igreja. Meus irmãos, não estamos evangelizando. Não estamos cumprindo a nossa missão. Não estamos apoiando os jovens que estão lá em Governador Valadares. Precisamos corrigir. Sim, precisamos da crítica. Mas difamação é outra coisa, meus irmãos. Difamação é coisa do diabo. E não pode ser tolerado no meio da igreja do Senhor. Nós precisamos repensar a missão da igreja. Porque esse é o nosso critério. É o critério para a nossa purificação, para o nosso aperfeiçoamento, para a nossa maturidade. Não podemos abrir mão da crítica, mas com o critério se nós estamos ou não cumprindo a nossa missão como igreja. A igreja terrena sendo repensada à luz da igreja celestial. Mas nós devemos também repensar, exatamente por causa disso, porque isso acontece no nosso meio, a unidade da igreja. Os versículos 22 e 23 falam da Assembleia Celestial. Falam, meus irmãos, da igreja dos primogênitos arrolados do céu. Fala dos espíritos dos justos aperfeiçoados. Essas expressões, que eram muito bem entendidas pelos destinatários da carta, se referem à totalidade dos salvos em todos os tempos. É assim que a nossa declaração doutrinária interpreta, por exemplo. Todos aqueles que chegaram a essa aliança, tendes chegado, todos aqueles que antes, desde Abel, chegaram a essa aliança, fazem parte daqueles que foram arrolados nos céus, daqueles que foram justificados, aperfeiçoados, daqueles que são salvos na terra e no céu. A unidade da igreja é um critério para que a igreja seja sempre repensada. Nós precisamos, meus irmãos, priorizar a unidade da igreja. Nossa declaração diz que a unidade da igreja é de natureza espiritual e se expressa, guarda essa expressão, se expressa pelo amor fraternal, pela harmonia, pela cooperação voluntária na realização dos propósitos comuns do reino de Deus. Há uma expressão, uma manifestação visível dessa unidade que é espiritual. E eu então devo cooperar com essa igreja. John Stott disse que a unidade da igreja é uma dádiva de Deus, mas também é uma tarefa a ser cumprida. Deus nos dá a unidade, porque Ele nos une a Cristo, e todos nós estamos unidos a Cristo. Temos a igualdade como base, mas nós devemos trabalhar, devemos cumprir essa tarefa da unidade da igreja. De que maneira? Nós devemos, meus irmãos, orar pela unidade da igreja. Nós devemos orar pelos irmãos que estão faltosos, por aqueles que estão enfermos, por aquele irmão que você percebeu que está aquém nessa corrida, ficou para trás, preso com algum embaraço, algum peso na caminhada. É hora então de orar por ele, pedindo misericórdia a Deus para que ele volte e entre de novo nesse batalhão. Nós devemos buscar a reconciliação. Os conflitos são inevitáveis. Não sendo possível evitá-los ou transformá-los, nós devemos então buscar a sua resolução. Através do perdão, através do reconhecimento. Nós somos falhos, somos pecadores, somos limitados. Devemos buscar a reconciliação ou promover a reconciliação. Recentemente eu tive a oportunidade de dizer aos irmãos, estabeleça esse ano o desafio de ou buscar a reconciliação com alguém, ou mediar a reconciliação entre duas pessoas que estão na igreja. É assim que a unidade espiritual da igreja se manifesta, se torna visível, se expressa. Celebrando a diversidade, é uma forma de nós promovermos a unidade da igreja. Meus irmãos, nós somos diversos, nós somos diferentes. Por quê? Porque o nosso Deus é criativo, porque o nosso Deus nos fez assim, diferentes. Nós somos tão diferentes que até baiano cabe nessa igreja aqui, e um só não, muito mais. Fluminense também, se bem que é um fluminense que torce para o Flamengo, mas isso aí a gente vê depois. Diversidade, meus irmãos, é o povo de Deus, é aquela mistura de pão de queijo com acarajé, é aquela mistura de nordestino com estrangeiro. Olhem para Divinópolis,
Que beleza é que belezura, na verdade, né? Tem que dizer belezura. Que belezura é Divinópolis. Tem estrangeiro, tem inglês, tem árabe, tem nordestino, tem gente que vem do norte, tem gente que vem do sul. E você olha para essa cidade, a riqueza que ela tem, o potencial que ela tem, eu creio, irmão Eliseu, está lá no seu livro, que é por conta dessa diversidade, porque isso enriquece a cidade, o potencial da cidade, e a igreja também. É assim que Deus formou a igreja, pela sua diversidade. Nós devemos celebrar isso. Nós temos crianças, nós temos idosos também, nós temos uma conferência jovem, mas nós temos o Marcelo que chega e diz assim: eu também sou jovem, então eu vou participar. Ontem ele estava dizendo isso. Nós devemos celebrar as diferenças que contribuem para que nós tenhamos um potencial muito maior. Como, meus irmãos, trabalhar para cumprir essa tarefa da unidade, valorizando a comunhão? O pastor Igor chamou a atenção ontem, chamou a juventude a atenção. Valorizando, priorizando. E valorizar, meus irmãos, é dar valor. E você só pode valorizar algo em comparação com outro. Se você deixa a comunhão, se você deixa de participar de um ministério, se você deixa a EBD, você não está valorizando. Não adianta apenas falar, servindo juntos. É assim que nós vamos cumprindo a nossa missão e promovendo a unidade da igreja de forma visível. Esses são critérios, meus irmãos, para repensarmos a igreja repensando a igreja terrena sendo repensada à luz da igreja celestial. Devemos repensar a igreja a partir da missão que recebemos do Senhor. Devemos repensar a igreja a partir da unidade que foi estabelecida pelo Senhor espiritualmente, mas que se manifesta pela nossa tarefa contínua de vivermos em unidade. Mas devemos pensar a igreja, sobretudo nesse texto, de forma especial, à luz da esperança que a igreja recebeu do Senhor. Nós chegamos ao Monte Sião, meus irmãos, a cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial. E fica uma dica de revisão daquela música: quero subir ao Monte Santo de Sião. Precisaria ser repensado. Já que é para repensar, vamos repensar essa música também, porque nós já estamos no Monte Sião. Nós não vamos subir ao Monte Sião, nós já estamos no Monte Sião. O que é o Monte Sião? É a igreja invisível, é a igreja unida a Cristo espiritualmente, é a reunião de todos os salvos, em todos os tempos, em todos os lugares. Somos nós, meus irmãos, que estamos arrolados nos céus, aqueles que já chegaram a essa esperança. Nós já embarcamos na viagem, recentemente dissemos isso aqui, estudando a eternidade. Já embarcamos, já estamos a caminho, não chegamos lá ainda, mas já podemos desfrutar dessa viagem. Já estamos no gozo da felicidade daqueles que são filhos de Deus, daqueles que participam do povo de Deus. E isso é festa. Nós começamos o capítulo com a ideia de uma marcha, a ideia de um exército, e chegamos nesse versículo com a ideia de uma festa. Incontáveis hostes de anjos, celebrando a chegada de cada salvo no céu, como aquelas equipes dos capacetes brancos celebrando o resgate de uma família inteira debaixo dos escombros. Os anjos celebrando cada pessoa que é alcançada pela mensagem do Evangelho. Essa é a nossa esperança, meus irmãos. Começamos com uma corrida e terminamos numa festa. Qual é o fim da nossa peregrinação? Uma festa no céu, e os anjos estão esperando para que nós possamos celebrar juntos. Esse critério deve nos levar a refletir sobre a nossa vida espiritual, e serve também para toda a igreja. O padre Antônio Vieira, em que pese as diferenças doutrinárias que nós temos com um sacerdote católico, foi um mestre da literatura e um mestre também da arte de pregar. E Vieira disse o seguinte, num sermão pregado em 1657 em Belém. Ele falou sobre a esperança, se referindo a alguns personagens dos evangelhos. Ele disse assim: não é grande a desconsolação de quem busca e não acha? Pois essa era a desconsolação de Madalena e das outras Marias, não tendo achado o corpo. Lucas 24:13. Não é bastante motivo de tristeza esperar e não suceder o que se esperava? Pois essa era a causa, porque os 2 discípulos iam tristes. Ora, nós esperávamos. Lucas 24:21. E agora vem uma frase no meio dessa citação, que é mais contundente ainda. Enquanto os cuidados e esperanças se põem na terra, não podem faltar desconsolações e tristezas à terra. Eu vou repetir.
Enquanto os cuidados e esperanças se põem na terra, não podem faltar desconsolações e tristezas à terra. E ele continua: as Marias desconsoladas, porque não acharam o que buscavam debaixo da terra, chegaram ao sepulcro. Marcos 16, 2. E os discípulos tristes, porque lhes não sucedeu o que esperavam para o remédio da sua terra, que se ele fosse o que resgatasse a Israel. E ele continua depois dizendo que as mulheres estavam buscando a esperança num sepulcro, mas o nosso Senhor já ressuscitou. Aqueles discípulos de Emaús estavam buscando a esperança na sua nação restaurada e com poder terreno, mas o Senhor Jesus constituiu a sua igreja, que é invencível, a sua igreja celestial. Nós precisamos repensar a igreja a partir da nossa esperança, da esperança da igreja. O que não combina com a presença de Deus hoje em sua vida? Você passará a eternidade na presença de Deus, lembre-se disso. Essa é a esperança. Então, o que não combina com a sua vida, ou com a presença de Deus em sua vida hoje, você deve abandonar, porque você não entrará no céu com isso. O que da sua lista de projetos não combina com a presença de Deus no céu? Tem que ser eliminado. Por isso que você está militando aqui na terra. Por isso que você está peregrinando, para essa purificação, para você abandonar aquilo que não combina. O que na sua fatura do cartão de crédito, que compra lá, não combina com alguém que passará a eternidade no céu, não deveria estar na sua fatura do cartão de crédito, essa compra. Que site da internet não poderá ser acessado pela rede celestial? Não deveria ser acessado pela sua rede doméstica. Porque você vive a esperança da igreja celestial. E é isso que faz você repensar toda a sua vida e faz a igreja ser purificada. Concluímos, irmãos, refletindo então sobre a natureza espiritual da igreja. A igreja celestial nos leva a repensar a igreja terrena. Devemos repensar a igreja à luz da revelação que Deus nos dá da sua missão para nós, da unidade que temos em Cristo, da esperança que temos no porvir. Tudo que não seja compatível, guarde essa palavra, o que não seja compatível com isso, com a missão, com a unidade, com a esperança, deve ser eliminado da sua vida. Repensar não é só pensar novamente. A ideia da conferência é repensar para uma nova atitude, para um novo comportamento, para uma nova ação no mundo. Devemos então eliminar imediatamente, devemos buscar fervor espiritual por conta dessa mensagem que nos alcançou, para que manifestemos a graça em nosso dia a dia. Repense a sua missão. Comece diferente em 2023, se matricule na classe de 11 ministérios, para que você possa se preparar para servir a igreja. Repense a sua atitude diante da igreja. Repense a unidade da igreja. Ligue para um irmão, o pastor Tarcísio falou de 4 casos aqui. Ligue para um irmão, visite um irmão enfermo essa semana. Cultive a unidade da igreja, trabalhe nessa tarefa. Repense a sua esperança. Aquela prática que não entrará no céu, abandone, para que você possa seguir o exemplo de Jesus, esperando um dia vê-lo. Ele que é o autor e consumador da nossa fé. Ele iniciou a nossa fé. E Ele vai finalizar nos recebendo na glória. Que Deus nos abençoe.